Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o Matheus Goulart, ele é da Pod Lauscher. Não, é Lauschen, né? Laushin. Pod Lauschen. O Matheus é um típico jovem que está conectado às novas economias. Ele está trabalhando com um projeto de uma empresa nova, criado com jovens, que recebeu um estímulo de uma lei de apoio à cultura durante a pandemia para poder fazer podcasts. E os podcasts tradicionais eles iniciaram basicamente utilizando a voz, né? E na sequência se agregou as câmeras, o aspecto visual, né? E iniciou-se com uma atividade quase de entretenimento e agora é um negócio. Virou um negócio, que bom, né? Como eu estava comentando antes, né, no nosso bate-papo em off ali, né? Meu início no podcast começou com um podcast só de voz, né? Tipo assim, que eu não era o líder, né? Eu era o editor do podcast, devido, né, à minha formação acadêmica que eu estava fazendo na época, na produção fonográfica ali na Unicinos. Daí a gente era amigo de escola, ele acabou me chamando para fazer essa parte, né? E acabei ficando desempregado na pandemia. Daí ele falou, tô com tempo livre, então me dá uma mão aqui que eu tô precisando de ajuda. Daí eu comecei ali, né? Foi uma experiência bem bacana, acho que a gente ficou em torno ali de uns 8 meses, um ano fazendo esse projeto. A gente conseguiu até um patrocínio de hamburgueria, ganhava um hamburguinho por mês ali, foi bem legal. E daí depois, quando começou assim a sair dessa gravação em uma sala virtual, né, com esses colegas, e passou a virar um estúdio mesmo, né, foi daí com outro projeto, que daí como eu já estava já fazendo, meus amigos me convidaram para fazer essa parte, né, tanto cuidar da técnica quanto de participar do programa de fato. A gente começou a virar esse negócio, né, esse estúdio, que foi muitas etapas assim, né, para percorrer assim. A tua casa virou o estúdio virou negócio, e o negócio está conectado especialmente às redes sociais, onde são vinculados esses conteúdos. Sim. A gente fazia as transmissões em multiplataforma, né? Isso foi um grande diferencial na época, né? Tipo, a gente conseguia fazer esse serviço de maneira gratuita, né? Enquanto na época todo mundo estava fazendo versões pagas, né? A gente foi uma das primeiras, acho que pessoas assim a fazer isso de maneira gratuita, né? A gente conseguia transmitir para Facebook, para YouTube, para Twitch, para o Instagram até, né? Com um formato adequado, né? Tipo, não só copiando e colando, né? Tipo assim, fazia toda a modificação ali. Quais os segmentos que hoje mais utilizam esse mecanismo de podcast? De podcast, bastante tipo, área não de cultura, assim, mas de educação. O podcast é uma excelente ferramenta, assim, para quem está precisando aprender alguma coisa ou pelo menos ficar um pouco mais antenado, né? Eu acompanho alguns podcasts de programação e que eles têm o vídeo, né? O videocast. Mas se tu ignora o vídeo, tu vai só escutando o áudio no trem, tu aprende tanto quanto, assim, não tem essa necessidade, né? Ou fofoca, né? Fofoca rola bastante, sim. Alguém famoso, principalmente, ir num podcast comentar alguma coisa que aconteceu num bastidor, alguma coisa assim. Vai história na hora, né? Tá certo. Considerando as tendências para o futuro que estão correlacionadas à necessidade que se tem de aprender sempre, significa que esse é um instrumento que não é modismo, nem nasceu apenas em função de um entretenimento da pandemia, mas veio para ficar. É isso? Eu acredito que sim. Eu acho que o podcast, ele teve um bom pico ali na pandemia, né? Acabou acontecendo alguns escândalos, né? Que manchou um pouco a imagem do movimento, né? Principalmente pela parte que era o maior podcast do Brasil, né? Mas eu acho que não perdeu força, assim, porque sempre tem mercado para gente nova, né? Eu particularmente acompanho alguns podcasts que os donos do podcast, né, os apresentadores, não são famosos, mas eles têm contatos com pessoas famosas ou com pessoas que estão fazendo algum trabalho bem notável, né, na comunidade. E eles acabam tendo essa conversa e é um estúdio de qualidade, é um vídeo de qualidade, é um conteúdo muito bom, assim. E eu acho que, assim, conforme for passando, vai ficando, né? Quem tá se destacando, né? Vai saindo quem já não tava tão bem. Quem tava fazendo por moda vai ficar cansado mais cedo ou mais tarde, né? Tem um dos nossos clientes, ele comenta que o rival dele, entre aspas, assim, né? Começou por moda, mas ele chegou um momento que ele falou, não tá rendendo, não tá sendo aquilo que ele achou que ia ser, né? Ele achou que ia ser um bombar, né? Tipo, todo mundo que tinha podcast tava bombando, achou que o dele ia bombar também. E acabou não rolando, assim, seja às vezes por falta de investimento, seja às vezes por falta do conteúdo que não tava muito correto ali, né? Porque ele queria.
Daí acaba se tornando pesado, né? Tipo assim, então acho que a melhor maneira é tu ter uma maneira de ser responsável pelo teu conteúdo, assim, né? Tipo, de poder cuidar da tua agenda, né? Não precisar ficar dependendo de todo E mundo, pelo assim. que me parece, até pelo trabalho que você está fazendo, ou pelo que a tua empresa tem desenvolvido, são vários os nichos, né, que são trabalhados ou que podem ser explorados. Eu percebo pelos clientes que vocês têm, vai desde a parte esportiva, negócios, etc. Sim, sim, não, é muita coisa, assim. Não tem nem como ficar catalogando, né? Porque hoje em dia ah, tem um estudo muito bacana, né? Que tipo a RBS, quando ela começou a estudar a questão de podcast, isso já faz já, sei lá, uns 5 anos, né? Eles começaram a entender que lá nos Estados Unidos se escutava muito podcast devido às assistentes. Qual é o nome? A Alexa é uma assistente Sim, pessoal, né? virtual. Virtual, isso. Daí essas pessoas, como elas tinham esse equipamento que é um equipamento muitas vezes de áudio, né, por ser a versão mais barata da Alexa, né, espalhado pela casa, então tu conseguia lavar a louça ouvindo alguma pessoa que tu gostava, né? Tipo, daqui a Isso. pouco aquele youtuber que tu gosta, que tu não vai precisar mais botar aquele telefonezinho lá em cima da pia pra tu ficar olhando, ele ter perigo de cair e estragar, tu deixava na Alexa tocando e tu tinha o acesso ao conteúdo que tu gosta, né, focado, né, a tua atenção visual à ação que tu tá fazendo e a tua atenção auditiva lá no programa, né? Isso também no trem, né? Eles falam que é as pessoas tristes, né? O YouTube trouxe bastante conteúdo de qualidade, teve muita gente que cresceu, mas o consumidor, né, ele tá sempre assim com o telefone no trem, né? Tipo, Sim, ou olhando para baixo, com podcast tu consegue botar no fone de ouvido e ficar, né, alerta para alguma questão, né? fazendo Ficar outras coisas, eles caminhando, até mesmo é, no trânsito, na rua, você pode, a exemplo do velho e bom rádio que ainda tem a sua audiência, mas você vai observar que tem um perfil de consumidor do produto rádio que também se assemelha a esse padrão, né? O indivíduo está fazendo alguma coisa enquanto ele tem a possibilidade de ouvir, diferentemente de um programa visual em que você sim. precisa estar efetivamente olhando, né? O recurso visual dentro do podcast, eu não vou saber dizer quem que criou, mas foi um radialista lá americano, um carequinha, assim, ele que foi o que popularizou bastante essa questão de ter a transmissão de vídeo junto com o Sim. programa dele, né? Esqueci, acho que é o Ronegan. Lembra, Guilherme? Ele foi para vários pessoas. Joe Rogan. E ele, tipo, tem muito conteúdo, né? Porque ele tem acesso a pessoas bem Influentes, famosos, influentes, importantes. assim, da cultura americana, né? Tipo assim, ele entrevista desde celebridades da indústria da música, do basquete, até soldados, né? Contando, assim, umas questões de militar. Ele entrevistou os caras que... Ele é juiz e apresentador do UFC também. Ah, sim, aham. Daí foi ele que começou com essa questão, assim, e quando trouxeram isso pro Brasil, né? Com o Flow, a galera adorou, né? Porque, tipo, quem trouxe foi as pessoas que mais apareciam no YouTube de um determinado período, né? Então teve, assim, uma aceitação muito boa da galera, né? E por mais que o vídeo não seja tão crucial, assim, né? Pro teu entendimento do conteúdo, é familiar, né? Tu vê uma Sim. pessoa ali, né? Que geralmente ela tá confortável, né? Tá numa boa cadeira, tu vê que ele tá, às vezes, comendo uma questão, não tá, assim, tipo, forçando a barra, né? Porque o YouTube, ele começou a cansar as pessoas porque virou muito um personagem, né? Tu fala, pessoal, aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Até que tem uns que são tu não consegue entender, né? Só quem consome aquele conteúdo todo dia e começa a pegar ali o jeito que ele fala. Mas se é a primeira vez que você tá olhando, tu fica tipo assim, o que esse cara tá falando aí, né? Daí o podcast, ele trouxe essa questão de, tá, é uma pessoa que tá sentada ali na mesa, né? Eu tô entendendo o que ela tá falando. E muitas vezes ela tá falando comigo, né? Por mais que seja outra pessoa na conversa, né? Até tem bastante... Eu sou da cultura do meme, né? Eu gosto de acompanhar coisas engraçadas na internet. E é bem comum, assim, tu encontrar fotos, né? Tipo, eu ouvindo um podcast, as pessoas sorrindo, assim, e a pessoa reclamando do que o cara do podcast tá falando, né? Tipo assim, se eu tô falando alguma coisa de errado agora, alguém em casa tá ouvindo e tá pensando, pô, mas isso tá meio estranho. Ou, tipo, vai concordar, ou vai falar, ou vai dizer que eu sou bonito, não sei, né? Sempre tem possibilidade. Mas ao que me parece, o importante nesse formato de trabalho é conteúdo, né? Sim, Enquanto sim. que às vezes o produto no YouTube ele precisa de ter um trabalho de produção, etc. Uhum. É que quando veio o podcast, né, ele veio através do canal de transmissão para o Brasil. Eu acho que pela conta dele ser mais fácil de ser produzido, né? Porque o que acontecia, esses estúdios grandes, né? Eles recebiam vamos chamar assim, o famoso, né? Que começou com gente famosa.
se visse famoso num dia, fazia essa transmissão nesse mesmo dia, né? Então já começava ali as pessoas ali ter ali umas 30, 40 mil visualizações na hora do programa e depois o vídeo atingia ali 100, 200 mil pessoas, né? Com o podcast gravado, dos que estão fazendo gravado hoje em dia, geralmente eles são gravados em algum momento e são postados um tempo depois. Então tem material de gaveta, né? Que acaba na hora de ser postado, deles falarem algum tópico, algum tema que já passou, né? Já não está mais dentro do escopo do que as pessoas estão conversando, seja na internet, seja no dia a dia ali, né? E isso é muito importante, né? Tipo assim, aconteceu uma notícia hoje, tu ir olhar algum programa e buscar uma informação e os caras estarem falando sobre isso, né? Tipo assim, de preferência uma informação atualizada, né? Eu já peguei bastante podcast gravado que foi lançado recente, né? Um tempo depois falando de um tema que já tinha sido já resolvido. E os caras ainda estavam debatendo o que poderia acontecer. E daí eu fiquei tipo assim, pá, eu olhei 20 minutos dessa conversa de algo que eu já sei o final, né? Tipo assim, eu não tô vendo uma opinião nova que o cara tá trazendo, não, tudo isso já foi debatido, né? Tipo assim, na internet é muito rápido, né? Mas nos Estados Unidos também, como a transmissão era muito boa, né? Porque o cara ele fazia na rádio o programa, né? Tá certo. Mas a gente tem uma boa cultura aqui, principalmente no estado, né? O Rio Grande do Sul era um estado que tinha uma cultura boa de pré-podcast, né? Tipo assim, a gente não tinha um podcast de fato, mas era um programa na rádio, né? O Pretinho Básico, o Cafezinho. Foram programas que influenciaram bastante aqui o sul do país e com certeza para fora. Eles tinham linha de caderno, de produto em eventos da Atlântida. Eles eram as atrações principais, assim, né? Devido ao fato de eles fazerem brincadeiras, né? Na rádio. Tipo assim, era um programa que tu conseguia olhar ele, ouvir, né? Do início ao fim, sem a necessidade de ficar música, né? Tipo assim, hoje em dia eu vou ligar a rádio e vou procurar uma música. Mas se estiver tocando Pretinho Básico, eu vou deixar sem problema nenhum, né? Sim, ele é bem diversificado. Ele mistura informação com entretenimento, né? Sim, sim. Muito bem. E você percebe que há também um crescente de adesões por parte de segmentos diversos para utilizar esse tipo de instrumento para poder levar conteúdo para as pessoas? Eu acho que sim, mas depende da cabeça ali por trás do marketing da empresa. Eu acho que tem muita gente, assim, principalmente da parte dali do que comanda a empresa, que ainda não tem essa dinâmica, né? Então precisa de uma mão muito forte dentro do marketing, ali, uma parte mais criativa para conseguir, né, quebrar esse paradigma, né? Tipo, tem empresa hoje que ainda parece que mal tá conhecendo a internet, né? Então imagina tu falar pro teu chefe que é necessário talvez, né, fazer um conteúdo para as pessoas conhecerem teu trabalho, né? Porque essas pessoas cresceram, né, no boca a boca, né? Hoje o boca a boca ele pode ser feito aqui, o que a gente está fazendo, estamos divulgando um trabalho, um serviço, uma ideia, né, que está atingindo uma pessoa que vai poder consumir isso mais cedo ou mais tarde, né? Eu não vou precisar encontrar uma pessoa na rua e falar, eu tenho um estúdio, e daí essa pessoa fala, eu conheci um cara que tem um estúdio, e vai demorar muito mais tempo, né? Tipo assim, se tudo der certo, né, a gente pode ter pelo menos umas 10 pessoas ao mesmo tempo vendo isso, né? Enquanto eu vou ter que falar com cada pessoa individualmente até conseguir uma boa rede ali, né? Na verdade, é um instrumento que é o boca a boca do século XXI, né? Sim, Das novas economias, de certa forma. Porque hoje você caminha na cidade, vai entrar num shopping, você vai ver que as pessoas estão praticamente quase todas elas com o celular na mão. Você não está caminhando e olhando ou sentada esperando algo ou alguém, elas estão sempre com o rosto voltado para o celular. Sim. E não só no shopping, no carro também, né? Tem muita gente na parada ouvindo. de ônibus, na universidade, por onde você anda, as pessoas estão conectadas. Não, eu saí um pouquinho da faculdade nesse período da pandemia, né? Mas a minha namorada já teve aulas na faculdade que ela foi presencialmente para o professor passar um podcast de um psicólogo falando, né? Ela faz psicologia. Daí eu fiquei tipo assim, ele poderia ter mandado o link do vídeo para eles olharem e debaterem isso em sala de aula. Não, ele trouxe o vídeo para eles olharem ali 15, 20 minutos, né, do tempo de aula desse conteúdo de podcast. Ele poderia ter feito uma aula invertida, né? Tu disponibiliza o conteúdo antes, tu aproveita o tempo de sala para poder debater, que é muito mais eficiente, eficaz, efetivo, né? Que aí já é uma outra temática, né? São as incongruências do nosso sistema de ensino. Muito bem. O que mais, Matheus, podemos trazer sobre esse seu trabalho? Você que está conectado, então, a essas novas economias, utilizando desses mecanismos para poder chegar até as pessoas, levando conteúdo através dos podcasts. O que mais você faz na sua empresa?
Eu queria, na verdade, fazer um comentário que a gente estava falando antes ali sobre a questão da educação, né? De que hoje não tem uma formação para isso que eu faço, né? Existem questões similares ali, né? Principalmente na parte de áudio, né? Que o podcast nasceu no áudio, mas que a gente teve que pegar um bracinho no vídeo, né? Para fazer pelo menos assim um bom trabalho, né? Não deixar uma questão feia assim. E eu vejo que muitos cursos não te preparam para isso, né? Tipo assim, tu tem que identificar a necessidade, começar a aprender, errar bastante até tu conseguir ter um material mínimo para tu poder apresentar para as pessoas, né? Tipo, isso demora bastante tempo. E se eu tivesse eu não me considero assim um grande técnico de áudio hoje em dia, mas se eu tivesse esse conhecimento lá no início, quando eu estava começando, eu estaria num resultado bem melhor hoje, né? Tipo, seja em escolha de equipamentos, seja em questão de como utilizar eles, né? Tipo, acho que ia ser sempre mais interessante, assim. Mas isso da educação, acho que não que tenha necessidade da gente aprender de uma maneira formal, né? Mas pelo menos ter um portal onde a gente possa buscar essa informação com bastante qualidade e relevância, né? Sem, às vezes, até mesmo tendo um cursinho pago, né? Mas tendo um material gratuito de boa qualidade, né? Porque o podcast, que nem ali que a gente estava falando da questão do psicólogo, né? Ele tirou aquela questão tutorial, né? Do vídeo. Então, em vez de tu pegar e explicar toda a questão de doença de questão social é assim, assim, assado, né? Tipo, tu vai ver o profissional como é que ele lida com isso no dia a dia dele, né? Ele não vai parar para te explicar todos os passos que ele tem que dar, né? Ele vai só falar o que ele faz, né? E depois, mais cedo ou mais tarde, quando tu vai aprendendo, né? Tu vai estudando ali esse conteúdo, né? Tu já vai se ligando, tá, mas isso quando ele tá falando naquela página do livro lá que eu me bati para aprender. E ele está falando com bastante naturalidade, né? Eu posso agora pegar esse gancho que ele tem e colocar, né, no meu negócio, né, na minha maneira de explicar isso para alguém, né? Porque acho que é importante ensinar as pessoas o que a gente está aprendendo, né? Quando eu tinha um plano de fazer de ser esse cara que ia fazer essas aulas, né? De explicar um pouco sobre transmissão, sobre podcast para as pessoas. Acabou não rolando muito bem, né? Porque tipo, eu sou um pouco preguiçoso. Mas o que rolou eu gostei bastante, porque eu aprendi uma coisa de manhã, antes das 5 da tarde eu já tinha um videozinho já explicando isso no meu Instagram, ou pelo menos nos stories ali, né, falando. E eu via que as pessoas gostavam de aprender isso, né? Quando eu aprendi a fazer live no Instagram pelo computador, né, com uma qualidade muito superior à maioria das blogueiras que a minha namorada acompanha, que são lá milionárias e tem iPhone 12, não sei o quê. Eu fiquei tipo assim, eu com uma câmera simples, né, com o meu computador, que também não é um baita computador, eu consigo fazer hoje uma live que pra mim, né, pro público que me acompanha, é muita de alta qualidade, né? Se eu trouxer esse tipo de live no Instagram pra uma empresa, o que eu posso alcançar, né? Tipo assim, tira aquela questão do... Tu vai ver uma live no Instagram, né, o cara tá com o telefone apoiado, uma coisa assim, tá vendo ele na papada aqui, né? E daí tu vai tipo assim, o que esse cara vai me passar, né? Daí, às vezes, tu fazer a questão mais com a câmera mais bonitinha, mais certinho, com o áudio preparado, né? O que pode alcançar, né? Mas isso eu vi que a galera não se atinou de fazer isso, né? Eu não sei se o conteúdo do Instagram é preparado para receber esse material mais profissional, né? Se vai aceitar. Ou se simplesmente a praticidade do telefone é muito maior, né, do que tu ter esse conhecimento para fazer esse material de boa qualidade, né? As nossas universidades ainda estão forjadas no padrão do século passado, né, em termos de preparar mão de obra para o mercado. E as novas profissões que estão chegando, que estão crescendo, elas não tem quem forme profissionais para isso, né? E ainda dentro das profissões tradicionais que a universidade está ofertando, ela não prepara o indivíduo para empreender dentro dela, né? Então ela prepara o dentista. Mas e como é que tu monta depois uma clínica, né? Como é que tu empreende? Como é que tu pensa num fluxo de caixa? Bom, aí você vai ter que fazer uma outra graduação, é isso? Então, na verdade, você precisa buscar cursos por conta própria, rápidos muitas vezes, para poder trabalhar esses aspectos, porque ela acaba não te dando esse tipo de suporte, né? E às vezes um conhecimento básico, assim, né? Que nem, por exemplo, no podcast, o microfone mais conhecido é o SM7P da Shure, né? É um microfone que ele é muito bom, só que ele é muito caro, né? E ele tem uma série de defeitos, não defeitos, né, mas características na construção dele que remetem à época que ele foi desenvolvido. Que quando ele foi desenvolvido lá nos anos, sei lá, 60, 70, né, tipo, era
não fazia áudio em casa, não existia essa questão de tipo assim, eu vou pegar e vou gravar uma musiquinha aqui com o meu equipamento. Não, tu ia num estúdio, né? Ou tu fazia em casa de extrema má qualidade, né? Assim, tinha um resultado sonoro inaudível quase, assim, um ruído. E esses microfones, eles foram criados num momento onde tinha muito equipamento, né, na cadeia de sinal. Então eles tinham o volume deles é muito baixo, né? Porque tu passava no amplificador, no pré-amplificador, né? Tinha toda a questão da mesa de som também, que aumentava o sinal e deixava um sinal adequado, né, para ser gravado, né, para depois ser feito o processamento ali, né, com os equipamentos. Quando eles trouxeram esses microfones, porque eles são muito bons, né, tipo assim, além de ter a estética muito bonita, né, eles trouxeram para os podcasts, eles começaram a se debater, tipo assim, mas esse microfone eu paguei R$5.000 e o som dele é muito baixo, né, só que tu não tá usando o resto da aparelhagem que ele precisa, né, tipo, então teve muita gente que eu conheço que acabou comprando, seja tanto fazer o podcast quanto para usar em casa, né? Que acabou não se satisfazendo, né? Porque tipo não tinha esse know-how, não tinha esse conhecimento, né? De comprar um produto que é mais adequado para ela, né? Isso é uma questão também que assim que eu senti que a faculdade não preparou a gente para fazer isso, né? Tipo assim, eu poderia, se eu não tivesse pesquisado um pouquinho mais, eu poderia ter caído nessa falácia também, né? É por isso que os profissionais do chamado mundo 4.0 são indivíduos que precisam necessariamente ter que estudar sempre, né? Vai ter que buscar a tua própria atualização, até porque a universidade está ofertando para ti um conteúdo que ela está ofertando para todos os demais Sim. do teu segmento, né? Então o diferencial passa a ser aquilo que tu passa a buscar de certa forma, né? Tem que estudar, em outras palavras. Sim, é. Não, que nem essa questão do exemplo do dentista que tu trouxe. Né, beleza, ele pode saber cuidar do dente, né? Ele vai começar ali a aprender a cuidar da finança do consultório dele, né? Daí ele vai pensar, tipo assim, mas se eu trabalhando de tal a tal hora eu ganho tanto, eu posso tentar ver uma outra sala e botar um outro dentista parceiro, né? Ou algum contratado e ganhar X tanto, né? 2 trabalhando ao mesmo tempo, né? Só que quando ele fizer essa pessoa, ele vai aumentar o caixa dele, mas ele vai ter que aprender a questão social, né? Como é que ele vai lidar com esse outro profissional? Mas ele vai lidar pessoalmente ou ele vai lidar profissionalmente, né? Vai ser uma questão de liderança, vai ser uma questão de parceria. Isso tudo vai pesar, né, na hora dele fechar as contas ali no final do mês se está valendo a pena, né? Exatamente, a questão da gestão. A gente trabalha muito com treinamentos presenciais ainda, e a gente percebe a dificuldade que se tem para levar, por exemplo, um empresário, especialmente os de menor porte, para um treinamento durante o dia. Por quê? Porque ele não pode se ausentar da empresa. Então, se um gestor, que é supostamente um empresário, não consegue se afastar da empresa para se qualificar e receber um treinamento, um conteúdo de ponta, como é que ele vai, de fato, liderar o seu negócio? E, ao mesmo tempo, nos mostra que, na verdade, ele criou um emprego para ele mesmo. Ele se tornou escravo de si próprio, né? Porque ele precisa estar no negócio. Então, ele acaba não sendo exatamente um empresário, um empreendedor, porque ele precisa estar preso ali naquele sistema. Então, essa necessidade que se tem de se estar qualificado ao ponto de fazer com que o negócio ande por si só, estando ou não presente, é algo que no Brasil a gente percebe que há uma certa carência, né? Sim, esse é um sonho meu antigo, assim, né? Antes de eu trabalhar no teatro, né, que foi meu emprego antes da pandemia, eu tinha uma questão não. Tinha uma empresa que fazia canecas personalizadas com um amigo meu. Daí era só nós dois. Se eu tava doente, ficava todo o trabalho para ele. E daí ele conseguiu outro trabalho e eu ficava fazendo tudo sozinho, né? Se os dois não podiam, a gente ia, sei lá, ia buscar material num lugar, a caneca e a arte não ficava pronta nunca, né? Daí eu comecei a pensar, acho que a gente precisa de alguém para cuidar de nós, né? Daí como a gente não tinha tanto capital na época, a gente não conseguiu. Daí quando o estúdio começou a dar um pouco mais certo, assim, comecei a ter uns clientes mais fixos, eu pensei, acho que agora eu posso chamar alguém, né? Daí o Guilherme tá aqui me ajudando até hoje. E aí é muito bom, né? Às vezes eu consigo jogar um vôleizinho no final de semana, né, Guilherme? O Guilherme consegue cuidar do estúdio sozinho, assim, ó. Foi uma relação muito boa, assim, que agregou, né, pra dentro do trabalho, né? Porque eu sei que hoje eu posso sair e o Guilherme consegue cuidar, né? Daqui a pouco eu quero ver se eu consigo levar ele para os eventos de luta também, que eu já fiz sozinho e já vi, acho que é um trabalho tranquilo para o Guilherme fazer também, né? Daí ele ganha, né? Ele tá ganhando um dinheiro para ele, que ele precisa agora. Eu também, né? E
E não fica pesado pra nós dois, né? Tipo assim, às vezes eu pego no final de semana, às vezes o Guilherme pega no outro. A gente vai revezando, assim, e tá sendo muito bom. É o que eu esperava fazer de um negócio mesmo, assim, né? Ter essa autonomia pra poder decidir se eu vou estar ou se eu não vou estar, né? Tipo, Tá certo. Matheus, e o que você diria para os jovens que estão nos assistindo nesse momento? Que mensagem você daria para eles no sentido das possibilidades da realização dos seus projetos, seus sonhos? Você é bastante jovem também ainda, está iniciando a sua carreira. Que mensagem você daria para os nossos jovens? eu duvido bastante que o podcast vai acabar. Mas se ele acabar, pelo menos a gente aprendeu que tem a possibilidade de fazer uma transmissão com excelente qualidade em casa, sem precisar de um estúdio de TV, sem precisar de uma câmera de TV, né? Tu tendo uma internet estável, com uma boa velocidade, não precisa ser muito alta, mas ali tu pagando, quem sabe ali 90, 100 reais por mês no plano de internet já consegue, tendo uma câmera que é acessível, tem algumas pessoas que fazem até com telefone. Eu acho que a gente consegue fazer qualquer tipo de conteúdo hoje, não só o podcast, né? A gente ganhou essa autonomia, isso foi um presente muito bom assim, que o podcast trouxe, que é a questão das lives, né, na Twitch, live de videogame, essas coisas assim que bombaram bastante na pandemia, vão deixar, assim, perpetuaram, né? Pode ser que o formato mude, pode ser que as pessoas que estão fazendo isso mudem, né? Hoje a gente tem o Casimiro, né, que está muito estourado nas lives. Semana que vem pode ser que não seja mais ele. E esse podcast acabou de virar datado, né? Porque eu trouxe uma informação que eu não sei se vai ser verdade daqui a um tempo. Mas é assim, né? Tipo, eu acho que é isso, né? Tentar fazer um bom trabalho, aprender sempre. Se a cada semana tu conseguir trazer uma modificação diferente, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tu ir voltando no material que tu vai produzindo, tu vai ver que em pouco tempo tu teve muita mudança. Por mais assim que, tipo assim, é uma coisinha que nem isso aqui. Eu comprei a impressora 3D e eu fiz na impressora. Agora não preciso mais usar as fitas pra, né, fica removível, fica fácil, né, dá pra personalizar, dá pra vender. E é uma coisa que não tem no mercado, assim. Não dá pra encontrar. Sempre dá pra fazer de pouquinho em pouquinho, tu vai aparecendo com uma coisinha diferente, né, e as pessoas vão gostando. Tu já está com a impressora 3D lá, então? Já tô com a impressora 3D. Já está com o mundo 4.0 dentro do teu negócio. É isso aí. A impressora 3D, aliás, ela vai mudar muito todo o sistema industrial da produção que nós conhecemos hoje. Porque à medida que tu tiver a possibilidade de imprimir em casa aquilo que hoje tu busca de uma loja, tu muda uma lógica, tu muda um sistema, tu muda toda uma logística, né, e uma estratégia de trabalho. É isso aqui, eu não encontrei para vender, né? Daí outro eu ia ter que pagar frete. Eu ia ter que esperar uma semana pro Mercado Livre me mandar. Eu fiz todos eles em uma tarde, menos que isso até, assim. Talvez Olha aí, isso significa espírito empreendedor, né? É. Suas considerações finais, Matheus Goulart, nosso gestor da PodLauncher. Eu tô muito feliz de poder ser escolhido para participar, né? Tipo, ter para fazer o trabalho de vocês, mas também de ter tido esse momento, assim, né? Acho que foi bem importante. E agradecer, acho que falar para todo mundo que é só fazer, né? Eu tenho muito medo, assim, eu sou uma pessoa que sou bem medrosa para fazer alguma coisa nova, principalmente que é a questão de trabalho, né? Eu tenho muito medo da pessoa não gostar do meu trabalho, né? Então eu sempre tento entregar o melhor, mas eu penso, tipo, será que o melhor que eu consigo fazer é o que a pessoa quer que eu faça, né? Eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Tipo assim, o que eu consigo entregar e o que a pessoa está esperando que eu entregue, né? Mas às vezes quando tu começa a botar a cara a jogo, tu vai aprendendo o que precisa, daqui a pouco tu vê que aquilo que tu tinha era só um medo, tu viu que tu consegue fazer, né? Tu viu que o ambiente que tu foi apresentado está propício para tu chegar com uma inovação, com uma ideia diferente, com uma sugestão, né? Porque eu sempre achei que quando eu começasse a fazer mais questão de transmissão para a empresa, ia ser tipo assim o que eu fazia no teatro, né? No teatro chegava lá, alguém tinha a palavra que era a verdade e vinha, tá, é aqui, tu faz isso. Se eu não fizesse isso dava problema para mim porque eu não cumpria a minha parte, né? Mas aqui eu vejo que as empresas estão aprendendo ainda e estão aceitando muita sugestão porque eles querem fazer o que é o melhor, né? A cada momento, né? Isso é bom também ver o teu lado, né? Tipo, a gente conversou antes e foi um programa bem diferente, assim, daí isso mostra que, tipo, no próximo episódio, que vai ser daqui a pouquinho, vai estar melhor. No próximo vai estar melhor ainda. Daqui a pouco, quem sabe, a gente consegue botar alguma coisa na TV, botar alguma coisinha aqui, uma lojinha. Dá para ir fazendo. Isso aí. Conversamos então com o Matheus Goulart, nos trazendo a sua experiência, nos mostrando que é jovem,
apostando em ideias novas, trazendo aqui a sua vulnerabilidade, a questão do medo, e todos temos. O medo faz parte, é um instinto natural do ser humano, e o medo para os negócios da mesma forma. A diferença entre quem faz e quem não faz é que quem faz tem, mas enfrenta o medo, né? Corre risco calculado, sabe que isso faz parte do jogo, nem tudo dá certo. Recentemente eu vi um material sobre os negócios empreendedores e o estudo nos mostra que aproximadamente a lei de Pareto funciona aqui também, é 80-20. 80% das iniciativas que as empresas fazem também não dão certo, mas os 20% que dão faz com que o mundo vá para frente, com que os negócios avancem, né? Sim. E a gente sim está sempre também buscando coisas novas, e nesse caminho se erra, e o erro faz parte da caminhada, né? A questão, como diz o nosso entrevistado recente, o Dr. Hércules, é errar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, mas faz parte do pacote. Então, Matheus, parabéns por tua iniciativa, pelo trabalho que você está fazendo, uma inspiração para nós e para os jovens que estão nos acompanhando, mostrando que é possível fazer algo inovador, diferente. O Matheus está dentro de uma das novas economias, relacionado com a questão especialmente da economia da inovação e da criatividade, vendendo conteúdo, levando informação para as pessoas. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço.